Olha aí, meu amigo, parece que o Reino Unido está cansando de ser woke. Pois é, alguns dias atrás eu trouxe uma notícia, algumas semanas na verdade, falando sobre definição de homem e mulher lá na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, de forma geral, uma decisão da Suprema Corte lá do país. E agora temos essa notícia relacionada aos esportes. As mulheres trans estão proibidas de participar dos eventos esportivos oficiais, tanto da Federação Inglesa quanto da Federação Escocesa. Essa decisão foi tomada na sequência daquela outra que eu falei da Suprema Corte Britânica, que reconhece as mulheres por seu sexo biológico. Aquela pergunta, né? O que é uma mulher? Pois é, a Suprema Corte respondeu assim: mulher é toda aquela pessoa que nasce como mulher, independentemente de como ela se identifica mais para a frente. E a partir dessa decisão, que vai embasar muita coisa daqui para frente, sem sombra de dúvidas, as federações decidiram tirar as mulheres, então, trans do futebol feminino. E aí, isso é certo, isso é errado? Do ponto de vista libertário, do ponto de vista moral, qual é o tipo de atitude correta nesse caso? Vamos conversar sobre esse tema, que na prática nada mais é do que mais uma repercussão de uma onda anti-woke que nós estamos vendo por toda parte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a notícia que eu falei anteriormente é essa aqui, ó. Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans, uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Ou seja, eu não sou especialista em Constituição do Reino Unido, como que funciona os países constituintes dessa nação chamada Reino Unido, a saber, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, porque tem algumas particularidades, mas por ser a Suprema Corte do Reino Unido com base numa requisição de ativistas lá da Escócia, acredito que isso valha para o Reino Unido todo. Então, a definição foi essa aqui, que uma mulher, então, né, a definição de mulher na legislação de igualdade se refere a uma mulher biológica e sexo biológico, porque isso dava uma confusão danada, porque você cria, já é uma coisa woke, a criação de medidas de igualdade, porque se você tem tantas mulheres, tantos homens no serviço público, você tem que ter o mesmo número de mulheres também, e coisas do tipo. E aí levantou-se a questão, ok, vai ter as cotas aí, tudo separado, mas e as mulheres trans, que na verdade são homens que se identificam com mulheres? Elas vão entrar nessa vaga separada para elas, com base nessa questão que estava, convenhamos, estava dando mais problema justamente pela onda woke, pelo fato de ser tantas minorias querendo ali disputar por protagonismo, que acaba havendo esse tipo de contradição, esse tipo de conflito, e a Suprema Corte resolveu decidir em favor das mulheres biológicas, que é uma pauta, por exemplo, que a J.K. Rowling, que é inglesa, vem defendendo há muito tempo, e ela não é de direita, ela não é conservadora, muito pelo contrário, ela é uma feminista declarada, uma progressista declarada, mas ela defende o direito das mulheres biológicas, aquelas que nasceram como mulheres, e não as mulheres trans, e ela já reclamou várias vezes, já foi criticada pra um caramba por causa do seu posicionamento. Agora, as federações de futebol do Reino Unido, pelo menos duas, já se manifestaram também nesse sentido, que pode mostrar uma mudança de ares, sem dúvidas. Veja aqui que a Associação de Futebol aqui diz do Reino Unido. Não tenho certeza, eu acho que é a Associação de Futebol da Inglaterra. Deixa eu ver a outra notícia aqui. Federação Escocesa, ok. E aqui, ó, Federação de Futebol Inglesa. Então, na verdade, foi a Federação Inglesa que fez essa decisão nova, só que a Federação Escocesa já tinha tomado essa decisão antes também.
tem as federações diferentes ali para cada um dos países constituintes do Reino Unido, tanto que esses países disputam, por exemplo, a Copa do Mundo separados. Tem a seleção da Inglaterra, tem do País de Gales, tem da Escócia, enfim. Aí a Federação Escocesa já tinha tomado essa decisão também, lembrando que essa história de reclamar disso no Supremo lá do Reino Unido começou na Escócia de fato, e enfim, a Federação da Inglaterra seguiu os passos logo na sequência. A partir de 1º de junho, essa regulamentação vai entrar em vigor, a modificação nas regras vai entrar em vigor para essa federação e já vai valer para a temporada 2025-2026 na Escócia. Começa na metade do ano, é diferente do que acontece aqui no Brasil, que é no começo do ano. Então, aqui tem a explicação das entidades, né, da Federação Inglesa, da Scottish FA também, falando a esse respeito aqui e tudo mais. Enfim, esse negócio do problema, vamos colocar assim, de pessoas trans nos esportes não é nenhuma novidade. Isso já causou discussão na natação, já causou discussão no MMA, no vôlei e, é claro, no futebol. Os motivos são evidentes. Quando você tem um homem biológico, uma pessoa que nasceu como homem e decide se tornar mulher depois, fazendo uma cirurgia de redesignação sexual ou não, tratamento hormonal, etc. Quando isso aí acontece, você tem, é claro, uma vantagem física considerável, ainda que com a questão da redução dessa vantagem depois por hormônios, etc. Constituição óssea, constituição muscular, capacidade pulmonar, a própria estrutura física, tudo isso já está plenamente desenvolvido e não vai ter um retrocesso disso, pelo menos não na idade competitiva da pessoa. Depois que ela tiver, será 50 anos, 60, aí sim. Até acredito que possa acontecer, acontece com todo mundo, mas na idade competitiva, 30 anos, 20 e poucos anos, é pouco provável que haja tempo suficiente para qualquer tratamento hormonal igualar as condições. E o que a gente vê na prática é justamente isso. Atletas trans tendo muita vantagem em relação às mulheres. O que a gente não vê são mulheres trans, aliás, homens trans. É confuso esse negócio, eu vivo embolando, né? Homens trans, ou seja, mulheres que se consideram homens, ingressando nesses esportes. É uma mulher que agora se considera como um homem, está fazendo tratamento hormonal e vai jogar futebol. Nunca vi isso aí. Pode ter um caso ou outro. Eu nunca vi. Entrar num esporte de luta. Que homem que vai querer lutar com um homem trans? Bater numa mulher biológica? É uma coisa completamente absurda. Agora, isso acontece muito no esporte feminino. Por quê? Porque a vantagem é considerável. O grande problema dessa história toda é esse. Ah, é preconceito. Ah, é transfobia. Não, é uma questão de justiça, competitividade. Quando você tem uma pessoa que claramente tem uma condição física superior, dada a sua biologia, a sua origem biológica ser de outro sexo, isso tira completamente a competitividade das outras atletas que nasceram como mulheres. De fato, é uma coisa evidente, é uma coisa gritante e que mostra apenas que essa bandeira woke, essa coisa de inclusividade a qualquer custo, em qualquer circunstância, como resposta para qualquer reclamação, não faz o menor sentido. Prejudica até outras pautas, porque esse negócio de futebol feminino, por exemplo, é uma pauta tipicamente colocada como progressista. Isso de que você tem que gostar do futebol feminino, você tem que assistir, você tem que comprar o ingresso para ir lá no estádio, etc. Veja que a sobreposição da pauta trans em cima dessa pauta da igualdade nos esportes acaba prejudicando essa segunda pauta, que é a mais antiga. Então é por isso que nós estamos vendo esse tipo de coisa. A agenda woke está indo tão longe, está passando tanto dos limites, que nem o pessoal da própria agenda woke, mas um pouco mais contido, consegue lidar com esse cenário. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.